Boa noite a todos os irmãos trabalhadores do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aos que estão sob tratamento. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje teremos nosso irmão Flávio Lima, trabalhador da casa, com o tema O Natal na Visão Espírita. É muito importante esse tema, pela época que estamos vivendo agora, e para que vocês tenham uma visão de como o Espiritismo observa o Natal, que tem a conotação da doutrina e que nós devemos ter conhecimento de como isso é observado, como isso é considerado. Então, para iniciar os trabalhos, vamos pedir ao nosso irmão Ferreira para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Pai amado, Jesus, mestre querido, espiritualidade da casa, agradecido estamos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para mais uma noite de estudos, de conhecimentos, que estejamos todos receptivos para tudo que o nosso irmão vai falar aqui, vai trazer para a gente, e que possamos, saindo daqui, botar em prática e sermos os multiplicadores de todos esses ensinamentos, de tudo que nós vamos aprender. Que a nossa reunião seja tranquila, que os espíritos de luz, trabalhadores do mundo maior, traga toda a intuição necessária para todos aqui da mesa e principalmente para o irmão que irá usar da palavra. Que a nossa reunião seja tranquila e harmoniosa, que siga tudo na tua santa e divina paz. E ainda em prece, passo para o irmão que está à frente dos estudos de hoje, para que ele possa dar por iniciados. Que assim seja. Que assim seja. Então, com a palavra, nosso irmão Flávio Lima, para trazer a sua mensagem. Muita paz. Boa noite. O nosso tema de hoje é o Natal na visão espírita. Bem, o Natal é claramente ligado às festividades, ligado ao Papai Noel, ligado às luzes, ligado aos presentes, mas não podemos esquecer que o Natal representa claramente o aniversário de Jesus Cristo. Bem, a origem do Natal, ela vem do Império Romano. Havia uma festa que se cultuava o início do inverno. E essa festa era o culto ao chamado Deus Sol, Natalis Invicti Solis. O termo Natal, ele tem origem, né, no latim natalis, que por sua vez é derivado do grego nascor, que quer dizer ser gerado. Então, quando se fala em Natal, tem a ver com o nascimento, tem a ver com a origem, tem a ver com o nascer. A partir do século IV depois de Cristo, com a grande avanço do cristianismo no Império Romano, o Papa Júlio I, ele oficializou que Jesus tinha nascido no dia 25 de dezembro. E essa data passou a ser uma festividade religiosa. Posteriormente, o imperador Justiniano, ele adotou o Natal como feriado
do Império. O Natal, portanto, ele surge de uma festa pagã e passa a ser uma festividade cristã. Muito mais por uma vontade política ali para que o Império Romano ele tivesse a amálgama, né? Tivesse uma ligação entre essas pessoas através da religiosidade. O paganismo estava em declínio e a visão do Império era que o cristianismo iria ocupar esse papel de liga entre as pessoas do Império. E, posteriormente, isso foi muito usado para poder manter o poderio do Império Romano. Bom, é quase unânime entre os estudiosos que não há uma data precisa para o nascimento de Jesus. Há uma quase unanimidade nesse sentido. Se fala em várias datas e o dia 25 de dezembro é uma data que não se pode afirmar que seja o nascimento de Jesus. Mas o Natal e o dia 25 de dezembro, ele tem um claro simbolismo, uma clara força, um claro significado. E o significado atual é que o Natal representa o nascimento de Jesus. Agora, será que a nossa sociedade tem essa leitura a respeito do Natal? O que é o Natal em nossa sociedade? Quando se fala em Natal, se vem à cabeça festa, Papai Noel, presentes, uma mesa farta, família reunida, feriado, árvores de Natal, luzes, ruas enfeitadas, lojas lotadas, viagem, estradas movimentadas, músicas natalinas, roupas novas, etc, etc, etc. Mas será que o Natal é só isso? Claro que não. Nós não podemos esquecer de algo muito importante, que é justamente o simbolismo do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E é muito importante que a gente não perca essa referência histórica, essa referência religiosa, essa referência filosófica que é o nascimento de Jesus. O Natal, né, deve ser comemorado como um júbilo pelo aniversário de Jesus, mas não se resume a isso. Não é uma mera comemoração de algo passageiro. O Natal é um símbolo de algo muito mais complexo, pois nos remete a uma reflexão profunda, que é o que Jesus significa para nós e o que nós significamos para Jesus. Vejam, Jesus, ele é o nosso modelo. É o modelo de ser humano que Deus nos encaminhou para nos mostrar até onde a gente pode chegar na nossa evolução espiritual. É o nosso guia que nos mostrou o evangelho maravilhoso, divino, ainda tão pouco compreendido e menos ainda aplicado. É um psicólogo redentor, porque através dos ensinamentos dele, nós podemos agir como psicólogo, segundo a orientação de Jesus, perdoando aquele que nos ofende. Quando nós fazemos isso, nós podemos nos livrar do amargor da traição, o amargor
de nós sofrermos alguma coisa que alguém nos fez. Então, uma atuação claramente do psicólogo. É um médico insuperável. Ora, seguindo o evangelho de Jesus, nós nos sentimos melhor. Vejam, todas as vezes que nós direcionamos pensamentos de ódio, de inveja para alguém, nós claramente, né, liberamos substâncias que são negativas para o nosso corpo. E aí, Jesus nos ensinou a não praticar dessa forma, não agir desse modo. Jesus é um profeta único, porque ele diz tudo o que nós devemos fazer para que a gente alcance a plena iluminação, para que a gente ascenda ao mundo espiritual, para que a gente possa ser mais feliz. Ora, administrador planetário. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, construtor do planeta Terra, responsável espiritualmente pelo planeta Terra. E ele vem trabalhando infatigavelmente para o nosso bem, mesmo quando nós não queiramos, mesmo quando a gente insiste em desconsiderá-lo. Ele não desiste, ele continua. É o nosso filósofo maior. O Evangelho de Jesus é um texto maravilhoso para a nossa evolução, para a nossa felicidade, para a nossa ascensão espiritual. Jesus enfeixa todas as qualidades que a natureza humana pode almejar. E para Jesus, o que somos para ele? Ora, Jesus, quando esteve aqui, encarnado sobre a terra, nos dá a informação que a gente indaga. Disse Jesus em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele assim o fez. Ele deu a vida dele por nós, para que nós pudéssemos evoluir, para que nós tivéssemos um rumo, para que a gente pudesse viver melhor, sem tanto sofrimento. E Jesus continua a nos ajudar. Na espiritualidade, trabalha incessantemente. Ora, para muitos, no entanto, o Natal é apenas mais um dia. Mais um dia de sofrimento, de fome, de frio, de desespero, de abandono. Os sofrimentos, no entanto, não passam despercebidos de Jesus. Jesus, como eu falei, deu a vida por nós e continua dedicando sua vida no plano espiritual ao nosso benefício, incluindo, obviamente, todos aqueles que estão em sofrimento no dia de Natal. Quando a gente estiver em desespero, em amargor, reze, peça a Jesus a força, a cognição, a inteligência, a resignação para poder passar por aquela prova, passar por aquele sofrimento. Uma prece feita do coração jamais deixa de ser atendida. Não para vir aquilo que a gente quer. Porque geralmente o que a gente quer é o quê? É que o sofrimento acabe. É que a gente fique melhor. Mas vem aquilo que a gente necessita.
o que é melhor para a gente no nosso programa encarnatório. O que podemos fazer por Jesus? Será que podemos fazer alguma coisa por Jesus? Jesus veio aqui na Terra e nos deu tudo. Nos ensinou, nos orientou, deu a sua vida para nos mostrar que o amor supera o ódio, que o perdão supera a vingança, que nós podemos ser melhores do que imaginamos, que temos um caminhar luminoso a seguir. Será que a gente pode fazer alguma coisa para Jesus? Vamos rezar, vamos fazer genuflexões. Será que isso é suficiente? Será que é exatamente isso que Jesus quer? Vejam, irmãos. Sem dúvida, Jesus não pode fazer tudo. Ele precisa de nossa ajuda para que a gente possa atuar. Nós podemos ser servidores de Jesus. Podemos ser auxiliares de Jesus. Basta nós querermos sermos operários do bem. Cada um de nós pode fazer coisas que nem imagina. Podemos fazer coisas maravilhosas e luminosas. Vejam, certo? O que Jesus disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ora, então ele quer que a gente o siga, não é? É bem claro isso, né? Jesus quer que nós o sigamos. Mas será que ele quer que a gente caminhe atrás dele? É suficiente? Será que é isso que ele quer? Não. Isso é um simbolismo. Ora, esse chamado de Jesus, que foi apresentado há mais de 2000 anos, ele continua atual. E ele se renova a cada dia. A cada dia, a gente recebe um chamado de Jesus para segui-lo. E Jesus nos sintetizou os mandamentos divinos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então veja, isso é uma síntese dos mandamentos divinos, da lei dos profetas. Irmãos, Jesus nos convoca diariamente para que nós possamos segui-lo. Mas o que significa, de verdade, seguir Jesus? Que é o melhor presente que podemos dar a Jesus. Sem dúvida, é o cumprimento do seu evangelho. Mas o que é cumprir o evangelho? Cumprir o evangelho é algo complexo, profundo. É necessário que você reveja os seus valores, para você ajustar os seus valores ao evangelho. Não é fácil, mas se algo você fizer, qualquer coisa, ajustando a sua forma de ser em direção ao evangelho de Jesus, você já está evoluindo. Nós podemos fazer mais do que imaginamos. Agora, não nos esqueçamos das lições de Tiago. Porque às vezes se pensa, olhe, eu vou seguir o evangelho, eu vou me enfurnar numa igreja e vou ficar rezando lá. Quando eu sair da igreja, eu vou destratar
o guardador de carro. Vou ofender alguém que está no trânsito. Vou chegar em casa e vou gritar com a mulher. Vou chegar para os meus filhos e dizer, não amolem, certo? E mais e mais e mais coisas. Será que ele está seguindo o evangelho? Lógico que não. E aí vem a lição de Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Somente a fé pode salvá-lo? Será que a fé, isoladamente, você está realmente seguindo Jesus? Claramente não. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Para que servirá o evangelho de Jesus se você não o empregar ao bem, ao próximo? Fazei ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem para consigo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As obras, elas mostram a fé. As obras mostram a conduta humana. E elas revelam que a pessoa está seguindo o evangelho de Jesus ou não. Então, não nos iludamos. É necessário obras. É necessário que a gente atue em benefício daqueles que precisam. Mas estamos no mês do Natal. Não nos esqueçamos o mês do aniversário de Jesus. Ora, mês do aniversário de Jesus. Estamos pensando em receber presentes, em festejar, em encontrar aqueles parentes que faz muito tempo que a gente não vê, certo? Mas para nós que conhecemos a doutrina espírita um pouco, né? O Natal, ele possui um significado mais profundo. Lembra vocês que o Natal vem do latim natalis, que quer dizer nascer. Natal vem de nascer. Nascimento de Cristo. O Natal é o momento mais significativo do ano para que nós possamos avaliar o chamamento do Cristo para nascer de novo. Jesus nos chama diariamente para que a gente possa segui-lo. E o Natal, no mês do nascimento de Jesus, é um momento propício para que a gente possa refletir. Será que efetivamente nós estamos conectados com o Evangelho de Jesus? Porque para muitos, né, o Evangelho de Jesus é algo muito distante, né? Às vezes até a gente olha assim e acha até bonito aquelas palavras, mas a pessoa pensa assim, dá muito trabalho. Outros pegam e olham aquilo ali, até que tem o ímpeto de seguir. Mas quando começa a impedir que você faça alguma coisa, né? Não, eu não vou brigar com fulano de tal, tá certo? Perdoar Beltrano de jeito nenhum. Isso não. Aí você acaba abandonando, não é? Então,
muitas desculpas são usadas para não seguir o Evangelho de Jesus. Mas, no mês de Natal, no mês de dezembro, nós temos um momento especial. Há toda uma atmosfera. Não sei se vocês percebem. Há uma atmosfera, né? Parece que as coisas mudam um pouquinho. As pessoas ficam mais complacentes, as pessoas, né, parecem que ficam mais delicadas, principalmente quando vai chegando o dia 25 de dezembro. Isso acontece. Por quê? Porque as pessoas, só de pensar em Jesus, já há uma alteração vibracional. Somente disso. Somente em pensar. Certo? E hoje, não sei por quê, parece que o Natal está virando novamente uma festa pagã. Porque cada vez menos se fala em Jesus. Cada vez mais se fala em Papai Noel, cada vez mais se fala em presente, cada vez mais se fala em peru, em festa. E cadê o aniversariante? O aniversariante está ali, escondido. Ah, é chato. Ah, você é radical. Ah, você está demodé, você está antigo. Você é analógico, certo? Por falar em Jesus. Ora, pessoal, Jesus é uma realidade concreta, muito mais concreta do que a gente pode imaginar. Nicodemos, certa vez, inquiriu Jesus e perguntou sobre a questão de nascer de novo. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está nos convidando a um renascimento que podemos fazer agora, com a nossa vontade, se iniciando, colocando o Evangelho de Jesus na equação, no algoritmo da nossa vida. A nossa vida, na medida que ela contempla o Evangelho de Jesus, reflete claramente o nosso esforço na reforma íntima, o nosso esforço em seguir o Evangelho de Jesus. Seguir o Evangelho de Jesus no longo prazo traz resultados que não se comparam a nenhum outro investimento que há no planeta. Não há nenhum investimento a longo prazo melhor do que servir o Evangelho de Jesus. Seguir o Evangelho de Jesus. Não há nenhum. Temos que investir. Investir em Jesus, porque Jesus é a verdade, é a vida e é o caminho. O caminho é Jesus. Não nos iludamos, o caminho não é o Papai Noel. O caminho é Jesus. Agora, para isso, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. E ninguém aprende a andar se não for por si mesmo, suportando o próprio peso. Você já viu alguma criança andar com outros sempre aparando? Não consegue. Tem que dar aqueles passinhos e com o tempo aprende a andar. A gente também.
A gente precisa suportar o peso das nossas responsabilidades, das nossas dificuldades. E aí, enfrentando as dificuldades, enfrentando os desafios, a gente vai criando condições para vencê-los. É óbvio que isso não ocorre de um dia para o outro. Isso é um processo. Mas, se nós perseverarmos, no futuro, colheremos frutos deliciosos. Bom, no livro Antologia Mediúnica, um livro muito interessante, um livro dedicado ao Natal, com várias mensagens de vários autores espirituais dedicados ao Natal. E aí tem uma mensagem de Emmanuel na psicografia de Francisco Xavier, muito interessante e muito impactante. E nos traz uma realidade atual, muito forte. O que é que ele diz? Sabe, Senhor, é uma prece do Natal, ele se dirigindo a Jesus. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios. O ser humano, né? Máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo. No topo dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Será que a gente se acha muito mais do que nós somos? Com certeza. A gente está ali olhando um pouquinho, né, ali da nossa redondeza, e nós já estamos colocando o limite no universo, não sei o quê, o universo começou não sei quanto tempo, parará, as regras são essas, e por aí vai. E a gente achando que tem todas as respostas. Mas estamos ainda muito, muito distantes. A gente ainda não tem a solução para muitos problemas que afligem o nosso próprio corpo. Nós pouco conhecemos as profundezas das regiões abissais nos nossos oceanos. Então, assim, a gente tem que baixar um pouquinho a nossa bola e pensar que temos que ser mais humildes. E eu gosto sempre de dizer que a humildade é a mãe da aprendizagem. Sem humildade, ninguém aprende. Já perceberam isso? Quando você chega para falar com alguém e a pessoa já diz assim, nem venha que eu já sei disso aí. Quer dizer, não tem como você ensinar alguma coisa, né? A pessoa já colocou um paredão ali dizendo, ó, não quero nem ouvir o que você está dizendo. O que é isso? É falta de humildade. Sem humildade, não se aprende. Então, temos muito ainda a evoluir. E Emmanuel continua. Destacamos a excelência dos teus ensinos, os ensinos de Jesus, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardastes uma pedra em repousar a cabeça. Jesus veio aqui sem nada, saiu sem nada. Mas Jesus nos trouxe algo que ninguém nos legou, que ninguém nunca tinha nos dado, que é um evangelho maravilhoso. Um livro perfeito para que a gente possa ser feliz. E que hoje em dia as pessoas ainda têm tanta dificuldade de compreendê-lo. E mais dificuldade de aplicá-lo. E diz Emmanuel, e ainda agora, quando te comemoramos o natalício, o Natal,
louva-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Veja só, trancando inconscientemente. Veja, gente. O nascimento de Jesus é um momento, deve ser, ou pode ser, um momento de renascimento nosso. E Jesus é amor. Jesus é caridade. A gente precisa colocar Jesus, o Evangelho de Jesus, na equação da nossa vida. Nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. E olha que isso foi escrito antes das redes sociais, né? O que é que ele diria agora? Claramente se aplica também neste momento. Tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos, por esquecermos, que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente impõe a infelicidade a alguém, a gente não consegue ser feliz. A gente pode até se comprazer com a infelicidade do outro, mas aquele sentimento, traz mais infelicidade do que a gente imagina. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Vamos através, né? Seguimos a conversa fiada. Aquilo que, ó, né? É música para os nossos ouvidos. Aquilo que alimenta as nossas ilusões. Estamos ricos de ciência e pobres de amor e de sentimento. Eu fico estupefato quando eu vejo alguns jovens falando a respeito de jogadores de futebol, por exemplo, xingando eles de uma forma tão dura, certo? Que eu me lembro que na minha época de garoto, de criança, de adolescente, eu não fazia isso, né? Mas hoje em dia, não. É uma virulência tão grande, uma insensibilidade, que muitas vezes eu me choco. Eu realmente fico chocado com o que eu assisto. Por quê? Porque o materialismo, ele está dominando os nossos pensamentos. Achamos que tudo se resolve no material. O materialismo acha que tem a solução para tudo. Nos afastamos da religiosidade, certo? Em benefício do materialismo. Sendo que o materialismo, ele é uma solução ilusória. Porque ele satisfaz o corpo, mas ele não consegue satisfazer o espírito. É por isso, Emmanuel continua, que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda, se algo te podemos suplicar além disso. Desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dá e faze-nos mais simples. Veja, Jesus nos deu tudo, tudo que ele tinha, ele nos deu. O melhor dele, a própria vida, a filosofia, os ensinamentos, a energia, tudo. E o que é que a gente dá para Jesus? O Natal é o nascimento de Jesus, é o aniversário de Jesus. O que a gente faz quando a gente ama alguém? No dia do aniversário. O que é que a gente faz? Pense na pessoa que você mais ama. O que é que você vai fazer no dia do aniversário? Você vai dar alguma coisa, não vai? Mas Jesus, o que você dá para Jesus? Vamos reconhecer. Vamos reconhecer que a gente não tem entregue nada ou quase nada a Jesus. Irmãos, enquanto o Natal se renova, restaurando-nos
a esperança, porque o Natal também é esperança. É um renascer, é uma nova oportunidade de refletirmos e termos um caminho diferente. Derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha que ele nasceu, ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa é a mensagem de Emmanuel, certo? E uma mensagem muito forte e muito impactante. Mas nesse livro, Antologia Mediúnica, tem outro texto que eu escolhi, que me parece bem importante também. Outro de Emmanuel, outro texto, ele coloca: na celebração do Natal, diminui quanto possível a matança dos animais. Nossos companheiros na romagem evolutiva, não olvidemos que o Senhor encontrou junto deles, os animais, o seu primeiro lar, na insegurança da estrebaria. Algo para nós refletirmos. E aí a mensagem de Olavo Bilac, no mundo espiritual. Em júbilo sem par, alcançando o infinito. Ser cristão é ser luz ao mundo amargo e aflito, pelo dom de servir a humanidade inteira. Veja só, que mensagem importante. Nós podemos ser luz para iluminarmos aonde nós formos, em casa, no trabalho, na rua, na escola, aonde você for. Nós podemos levar luz. E o que é levar luz? É trocar. Trocar, certo? A vingança pelo perdão. A inveja pela solidariedade. O ódio pelo amor. É trocar esses sentimentos que nos impedem, na verdade, de sermos felizes, por sentimentos que vão nos ajudar a evoluir. Então, podemos iluminar muito mais do que a gente imagina. E pouco a pouco, a gente pode sentir os efeitos da nossa atuação. Experimente, vamos fazer aqui, certo? Um exercício. Vamos tentar chegar em casa e refletir antes de agir. Não vamos agir no automático, não. Vamos pensar, o que é que eu faria aqui, neste momento, para seguir o Evangelho de Jesus? Há muitos exemplos que se pode dar de pessoas que usam, né, o Evangelho de Jesus para se sentirem melhor. Né? Podia dar vários exemplos aqui. Mas não seriam relevantes o suficientes. Eu posso dar o meu exemplo. Um dado momento, em um local de trabalho, alguém fez algo contra mim, certo? Totalmente injusta. Mas eu pensei, né, refleti, eu já era espírita, eu refleti e disse, não, ele fez algo contra mim, é injusto, mas é a condição dele. E eu encontrei com essa pessoa em determinado local. Quando eu encontrei com ele, eu fiz algo que ele não imaginava, certo? Que foi agir, certo? Como se nada tivesse acontecido.
E eu senti o temor dele nos olhos, de que eu pudesse fazer alguma coisa, pudesse dizer alguma coisa, certo? E simplesmente eu não fiz nada. Pouco a pouco, essa pessoa foi aprendendo e se tornou um amigo querido. Veja que eu usei na prática o evangelho de Jesus e transformei um inimigo num amigo. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós. E muito, muito, muito mais. Muito mais do que isso. Ora, ser cristão é um renascer. É ser um homem novo, ser uma pessoa nova. E na história, muitas vezes, isso acontece de forma impactante. Paulo de Tarso teve um momento na vida dele, quando estava na estrada de Damasco, que foi derrubado do cavalo por uma luz intensa, né? Era o contato que ele teve espiritualmente com Jesus. E ali ele ficou tão impactado, certo? Que a partir daquele momento ele começou a refletir e passou efetivamente a ser cristão, abandonando as práticas do passado, que era perseguir os cristãos. Outras pessoas têm esse contato, mas não se modificam. Como, por exemplo, Públio Lentulus teve o contato com Jesus no livro Há 2000 anos, certo? Em que Jesus ia ver a filha dele, Flávia, que estava muito adoentada. E aí, Públio Lentulus, que era um oficial de alta patente no Império Romano, disse: não, eu não posso encontrar com Jesus de qualquer jeito. Ele é um judeu assim qualquer, tem que ser de uma forma diferente. Mas aconteceu o contato. Quando ele vê Jesus, ele cai em pranto. Ele se desmonta. Porque Jesus tinha um magnetismo tão forte, tão impactante, certo? Que ele caiu por terra e começou a chorar. Aí Jesus: eu vou curar sua filha, mas não por você. E foi embora. E ele depois se recompôs e continuou fazendo mais ou menos as mesmas coisas que fazia no passado. Mas veja, perdeu a oportunidade. Então, irmãos, Jesus a cada dia nos dá a oportunidade de renovação. E às vezes por coisas muito pequenas que não percebemos. Vamos estar atentos a isso. Por fim, eu trago a mensagem de Eurípides Barçanufo, que é uma mensagem interessante. Quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não podes ajudar aos mais pobres e mais infortunados que tu mesmo, lembra-te de que o Senhor, relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. Irmãos, nós sempre podemos fazer o bem. Sempre. Sempre podemos fazer o bem. A nossa capacidade de fazer o bem, ela é infinita. Certa vez, Francisco Xavier estava no leito, já idoso, adoecido, e aí o guia espiritual dele, Emmanuel, chegou, né, e disse: diga lá, Chico, o que é que acontece? O que é que você quer falar comigo? Ele disse: não, é o seguinte, eu já estou muito velho, eu já estou muito cansado, doente, não seria o caso, né, já de desencarnar, né, está meio pesado. Aí, né, Emmanuel, que era disciplinador, durão, e disse: que conversa é essa? Você ainda tem muito a fazer. Comece fazendo uma prece para os necessitados. E ele estava no leito da cama. Então, irmãos, nós podemos fazer muito mais do que imaginamos, certo? Podemos iluminar
o caminho de muitas pessoas, certo? Que nós interagimos. Todos nós temos dentro de nós uma centelha divina. A nossa origem é o Criador. Não nos esqueçamos. Boa noite. Obrigado, Flávio. Pela bela mensagem, mais do que oportuna. Eu estava me lembrando que aniversário é momento de recebermos presente e às vezes não nos apercebemos de que Jesus nasceu e foi um presente para nós. Nós recebemos do Criador um psicólogo, um médico das almas, um guia e modelo. Ele não recebeu presente, ele foi um presente para nós. É preciso refletir sobre isso e agradecer ao Flávio pela oportunidade dele nos trazer uma mensagem tão lúcida, tão auspiciosa para o momento do Natal que se aproxima, que Natal é luz e é reflexão também. Então, para concluir os trabalhos da noite, eu peço ao nosso irmão Anderson para fazer a prece de encerramento. Irmãos, irmãs, que possamos então fechar nossos olhos e com a certeza de que as instruções da equipe espiritual e das intuições que passaram pelas palavras do nosso irmão, possamos marcar com o próprio Cristo um reencontro no dia do seu nascimento, que ele seja diário, que ele seja perene no caminho de nossa evolução, para que possamos então sair daqui com a certeza de que nossa fé é reforçada em seu caminho, por meio da sua glória, por meio de todo o seu resplendor. E para finalizar os trabalhos da noite de hoje, passo a palavra para o irmão Luiz. Obrigado pela prece e mantenham-se harmonizados em prece para o passe. Muita paz para todos.